Mas agora é chegado o momento de colocarmos esta conversa, a conversa com o recluso, na rubrica O Outro Lado do Recluso. De volta. Professor condenado a uma pena de 20 anos por matar sua esposa com golpes de faca. Um caminhar firme e sereno. Um olhar triste que retrata a dor da alma. Seu nome é Muniz. O nosso entrevistado de hoje chama-se Muniz Supinho, é natural de Nampula, tem 38 anos. Nós convidamos-o a contar a sua história e ele mostrou-se disponível para o efeito e nos próximos minutos vamos travar um diálogo saudável. Muniz? Sim. Boa tarde. Muito boa tarde. É natural de Nampula, já sei, 38 anos, é casado? Sim, casado. Foi casado, é casado. Exatamente. Como é que entra? Sim, eu entro neste lugar por ter praticado um crime. Tive problemas sociais e acabei cometendo um crime passional de homicídio. Acabei tirando a vida de alguém que fazia parte da minha vida. O que se diz, Muniz, o que se diz é que você matou. Matei. Confirma que matou. Confirmo. O que te levou a matar? Eu, a princípio, fui movido por desespero. Encontrei-me numa situação de desespero porque sentia-me injustiçado. Injustiçado pela própria justiça, assim como pela própria família. Calma, está a dizer que a justiça te injustiçou. Pode explicar? Exatamente, sim. Porque o que aparentava é que ela, como se diz na gíria popular, ela tinha costas quentes. O tribunal, em todos os lugares onde a gente recorria para resolver nossos problemas. E eu sempre saía a perder. Mesmo com a minha consciência me dizendo que eu estava certo. Ele conta que a falta de um relacionamento íntimo entre ele e a falecida esposa, aliada à falta de respeito e o incumprimento de outros deveres de casa, foram a gota que fez o copo transbordar. Primeiro, nós brigamos. Foi o dia em que ela saiu de casa. Brigamos porque eu reclamava, eu exigia, eu pedia que ela começasse a fazer os seus deveres de mulher. Deveres esses que passamos um ano sem sexo dentro de casa. Um ano sem sexo dentro de casa, não lavava roupa, aqueles deveres básicos de casa não fazia. Eu tive que arranjar um rapaz, alguém que ajudasse a lavar a minha roupa dentro de casa por um ano. E sempre recorria a algumas pessoas, partilhava, que era para que não ficasse dentro de mim. Sim, partilhava e as pessoas aconselhavam a ter calma e a pautar pelo diálogo. E assim fui, tendo aquela paciência por um ano. Dado algum momento, eu chamei ela para conversar. Foi uma madrugada. Chamei ela para conversar. Olha, as coisas aqui não estão boas. Não é justo que, na idade em que a gente tem, tenhamos de viver um inferno dentro de casa, de tão jovens que somos. E ela tinha um hábito de responder, resmungar. Resmungar, falava palavras que ela tentava ferir minha sensibilidade, porque até chegava a dizer que se és homem, faz o que quiser. Se és homem, bate. Isso porque já tivemos alguma outra sentada anteriormente com a família e eu prometi que eu não havia de nunca lhe levantar a mão, de tal forma que ficamos um ano. Eu evitava sempre qualquer
mau ambiente eu afastava. Muniz, Sim. se calhar a partir daqui, para o telespectador lá em casa poder perceber melhor. Exato. Diz que ficaram mais de um ano sem um relacionamento de homem e mulher. Exatamente. Certo? Exatamente. Para se chegar a essa fase, alguma coisa acontecia. Exato. O que houve? Ela alegava de como ela teve um parto cesariana e ela não teve uma assistência médica ou um aconselhamento médico que lhe desse esse tempo todo sem sexo. E depois lá dentro de casa já haviam aquelas pequenas desavenças que acredito que em todo lar existe, não é? Então, você Discórdias. entendeu que isto fosse desculpa. Sim, A questão de parto cesariana foi desculpa. Suportei. A vossa relação já não estava boa. Já não estava boa. Por quê? Já não estava boa porque já não partilhávamos de mesmos ideais. Mas começou de onde? Sim. Exatamente, começa porque ela já faltava com respeito, sim, até diante das próprias crianças. Mas alguma coisa você teria feito para começar a perder respeito? É claro. É isso que eu quero entender. É claro, não sou perfeito, sim. Durante o tempo em que a gente se separou, a gente se separou porque ela me traiu. Muniz revela que o desentendimento surgiu depois de uma suposta relação extraconjugal da falecida. Encontrei mensagens, além das mensagens, teve uma senhora que ligou por volta das 22 horas para o número dela. Isto porque eu trabalhava no distrito. Saía do distrito às sextas-feiras para convívio familiar, diante da minha família. Ela manda uma mensagem para um fulano dizendo que o fulano, o tal, chegou. Não me mande mensagem, não me ligue, antes que eu te ligue. Aquela mensagem foi flagrada por esposa desse tal. Quando a esposa se depara com aquela mensagem, começa a ligar. Eu já estava com ela, já estávamos a descansar. Aliás, até estávamos ali a conversar, querendo saber das novidades de casa, não é? É quando aquela senhora liga com um tom de voz muito alto, assim, a falar palavrões. É quando eu pergunto para ela o que se passa. Ela, deve ser alguém que errou o número. Desligou. A pessoa, a senhora lá do outro lado, voltou a ligar. Insistiu que eu acabei pedindo o celular. Eu disse, peço o celular, quero atender essa pessoa. É quando aquela senhora, quando viu que era a voz de um homem, percebeu que era o marido dela. E quando ela diz que, ainda bem, peço sua ajuda, peço para informar a sua esposa para parar de andar com o meu marido, estão a prejudicar o meu relacionamento. Por que tu dizes isto? É quando ela diz que, tenho aqui mensagens que vou lhe reenviar que ela mandou. Mensagens deste mesmo número que está em linha. Ok, mande. Ela mandou mensagem, de fato tinham mensagens amorosas. E prontos, dali é quando falei com a mãe dela sobre aquele assunto e a mãe pediu para que eu ficasse calmo e fiquei. E pediu também que eu fosse para a casa de um primo dela que ajudava a moderar nossos problemas. Eu disse que não posso ser eu a ir informar, porque eu já informei a mãe. Que seja ela a ir dar essa informação lá, para ver se ela ganha um pouco de vergonha, né? Ok, assim se fez, o tal tio veio. Conversamos, eles só limitaram-se em pedir desculpas. E como sei que as coisas acontecem, né, deste mundo, eu... Perdoaste? Perdoei. Ok. Perdoei, mas a confiança já não era a mesma, já não existia confiança. Não tendo confiança, eu disse, olha, eu estou no distrito, dia e noite a trabalhar, para manter a família lá. E ela me retribui desta forma. Não é justo. Então, por ironia do destino, conheci alguém, acabei ficando com aquela pessoa. E com esta pessoa foi uma relação que nasceram duas crianças. Sim, e das duas crianças ela teve conhecimento, de tal forma que eu levava as crianças para socializarem com as crianças que eu já tinha feito com ela.
ela aceitou. Quando aceita, eu já, quer dizer, na altura em que nós separamos, adquiri um terreno. Portanto, depois desta vossa reconciliação, depois da conversa, Sim. viveram ainda algum tempo, mas depois acabaram se separando por falta de confiança. Exatamente. Okay. Quando nos separamos, fui ficar com a outra pessoa que eu conheci. Fizemos 2 filhos. Então, Durou quanto tempo esta separação? esta separação durou 2 anos. 2 anos. Aproximadamente 2 anos. Porque nasceu uma menina, a filha que eu fiz com outra moça, foi crescendo. Daí, os nossos filhos, os filhos que eu fiz com ela, a falecida já, que Deus já tenha, estavam no programa de continuadores. Então lá, uma dessas vezes solicitaram os pais encarregados. Ela ligou para mim dizendo que tinha sido solicitado para fazer parte a uma conversa lá. Naquela conversa, depois da conversa, foi a primeira vez que nos encontramos depois de muito tempo, porque eu evitava me encontrar com ela. As crianças vinham até a mim, eu ajudava sempre como eu pudesse, via telefone. E finais de semana que eu via, essas crianças vinham até a mim, eu pedia para que mandasse as crianças, ficava com as crianças. Então, depois que a gente se encontra naquele dia, nós conversamos e eu fiz uma pergunta, assim na brincadeira. Olha, que tal se eu quisesse voltar contigo, voltarias? Ela disse, voltaria, mas eu disse, já fiz filhos do outro lado. Tu terias aquela força de cuidar desta criança que eu fiz do outro lado? Ela disse, a criança não tem problema nenhum. E quando eu disse, uau, que homem não gostaria de ouvir uma coisa assim? E já que já tenho lá 4 crianças com ela, é mais fácil levar as 2 do outro lado, unir nas 4. Assim as despesas, visto que os dias de hoje a situação não está muito boa. Nessa altura já estava separado dessa segunda? Não. Ainda estava com ela? Estava com ela. Não me separei em nenhum momento desta segunda. Então, quando fomos vivendo, é quando, se calhar, porque eu já tinha a outra e também dava atenção à outra, aquilo foi criando algum ciúme, porque sempre que eu trouxesse algo para casa, a impressão que ficava é que a outra parte ficou do outro lado. Então aquilo tirava-lhe o conforto. Acredito que até se fosse eu, não ficava confortado. Sim. Mas pronto. Então, como é que começa esse assunto que me faz chegar aqui? Naquele momento em que estava a reivindicar por 1 ano sem sexo, nós nos desentendemos, acabamos brigando. Esta história emocionante que não só acaba com o casamento, mas também com a vida de uma mulher, esposa e mãe, continua no próximo programa.